Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e, como quem está vivo sempre aparece, eu estou vivo, então apareci. Assim como o Fluminense, que está vivo e ainda aí na luta para não ser rebaixado nesse ano de 2024. Eu tive alguns problemas pessoais, ainda estou tendo esses problemas pessoais, mas resolvi retomar o projeto aqui desse canal desde 2019 aí, aos trancos e barrancos, e os problemas persistem, continuam, mas eu não me aguento mais e tenho que falar algumas coisas que eu ando pensando aqui, que são as seguintes coisas, né? E eu penso o seguinte: existem alguns motivos pelos quais o Fluminense está nesta situação, né? Que todo mundo sabe, mas eu não entendo por que isso não é mais divulgado, mais falado. Aliás, esses motivos são os mesmos motivos pelos quais a gente teve a grande decepção de ano passado conquistarmos a Libertadores da América e termos pensado que finalmente iríamos assim o Fluminense iria se tornar um clube num patamar mais elevado, como, por exemplo, infelizmente tem que falar, Flamengo e Palmeiras. Mas não aconteceu. Estamos lutando para não sermos rebaixados, apesar de estarmos no Super Mundial de 2025 da FIFA, no meio de 2025, no meio do ano, não é? Agora, assim, parece que o Botafogo está também nesse Mundial e, pelo visto, o Fluminense vai ser o primo pobre entre os times do Brasil que estarão lá nesse Mundial, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o primo pobre Fluminense. Apesar de que tudo indica que seremos cabeça de chave. Mas vamos que vamos. O que eu queria dizer é o seguinte: a falta de estrutura do Fluminense é muito antiga. O Fluminense, por exemplo, o presidente Mário Bittencourt, lá não existe a figura do vice-presidente de futebol. Então, isso dizem, né? Andei ouvindo isso por aí, que vai até contra o Estatuto do Fluminense. Aliás, eu tento acessar o Estatuto do Fluminense e não consigo nunca, tá? Se alguém souber o caminho das pedras aí, me indique, por favor. Mas, segundo consta, tem que haver um vice-presidente de futebol. E, assim, eu me lembro do meu pai falando. Meu pai se foi em 2010. Meu pai sempre dizia o seguinte: lugar de presidente do Fluminense nunca jamais foi nem será no vestiário, como faz o Mário Bittencourt, não é? Então o presidente nosso vai ao vestiário, fica lá comemorando, abraçando os jogadores, etc. e tal. Se houvesse um vice-presidente de futebol forte, esse seria o papel do vice-presidente de futebol. Assim, nas boas, né? E nas mais horas, o papel do vice-presidente de futebol também é esse, não é? Dar a cara a tapa e conceder as entrevistas. E o que acontece é que em momentos como os momentos atuais, de draga, de lama, momentos podres, o torcedor do Fluminense, né? E o torcedor é o único que dá tudo de si, dá dinheiro para o clube e não recebe nada em troca, não pode opinar nem participar de nada, o torcedor fica a ver navios, né? Aliás, diga-se de passagem, o Fluminense perdeu aproximadamente 10 mil sócios torcedores depois da conquista da Libertadores e em função da sua queda livre, não é? Eu, por exemplo, continuo pagando o meu dinheirinho lá todo mês como sócio torcedor. Entrei e também não vou sair tão cedo. Espero nem nunca mais sair. Mas o que eu dizia era sobre a falta de estrutura. Se tivesse um vice-presidente de futebol, esse vice-presidente de futebol estaria tendo que dar a cara a tapa. Mas não tem vice-presidente de futebol. Aí o Mário Bittencourt some, a torcida fica a ver navios e quando ele aparece para contar historinhas engraçadinhas de que conhece avião, desastre de avião e que tem não sei quantos sintomas, né, antes do avião cair, e fazendo uma analogia
como, por exemplo, a queda livre do Fluminense. Analogia barata e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Avião é avião, futebol é futebol. Apesar do Santos Dumont, não é, ser um dos primeiros sócios do Fluminense. Avião é avião, futebol é futebol. Então, esse negócio, por exemplo, o cara vai ao vestiário, fica abraçando o jogador. Imagina, será que a Leila do Palmeiras, ela vai ao vestiário? Eu acredito que se ela for ao vestiário, deve ter todo um aparato. Peraí que a Leila tá chegando aí. Os caras aí tem que, não é, se recompor, né? Ninguém pode ficar de cueca, nem pelado, porque, afinal de contas, é uma mulher. É a presidente, ou sei lá que cargo que ela ocupa, se ela não for, é a mulher forte do futebol, se não for a presidente do Palmeiras. É a mesma coisa se o Mário Bittencourt chegasse no vestiário. Peraí que o Mário Bittencourt tá vindo aí, mas não, se o nego estiver pelado com a genitália de fora, ele vai continuar, tá nem aí. E isso é bonito? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é legal, acho que não tem nada a ver. Acho que tem nada a ver. Porque depois, na hora do embate, se o cara vai lá, entendeu? Os caras aproveitam para cobrar lá mesmo. Aproveitam para cobrar lá mesmo. E sabe, tem a falta de estrutura, a falta de um vice-presidente de futebol forte. Porque assim, o Mário Bittencourt não é, por exemplo, o Castor de Andrade e o Fluminense não é o Bangu, com todo respeito ao Bangu. E é o Castor de Andrade. O Castor de Andrade ia no vestiário, nas boas e nas más os caras já ficavam cheios de medo. Por quê? Porra, o Castor de Andrade não só pagava em dia, como dava bichos, premiações altíssimas. E aí? Vocês perderam, como é que fica? Né? E ficavam felizes caso ele chegasse, em caso de vitória, sabiam que o bicho podia até ser dobrado. Mas o Mário Bittencourt se garante a este ponto. Ele tem dinheiro para isso, que hoje em dia o que apita é o dinheiro. Então, se não tem dinheiro, meu filho, pelo amor de Deus, o que é que vai te proteger? A hierarquia vai te proteger. O vice-presidente de futebol vai ficar lá. Você vai ficar no seu gabinete, que é o lugar do presidente do Fluminense. É a mesma coisa da piada que o meu pai também me contava, militar que ele foi por alguns anos, do coronel e do sentinela. O coronel saindo do quartel e vendo o sentinela dormindo em serviço. Ele só catuca assim o sentinela e avisa: olha, cuidado que o sargento está vindo aí. Aí o sentinela fica sobressaltado: oh, senhor coronel, muito obrigado, não sei o que, por me avisar. E o coronel tá nem aí, pega e vai embora. Ele que se vire com o sargento. A analogia é essa. E eu espero que tenha sido melhor do que a analogia do avião do Mário Bittencourt. Outra coisa também, que assim que eu acho que é demais no Fluminense, é a fraqueza política do Fluminense. A falta de representação dentro das federações, como a FERJ, a CBF principalmente, né? Para não falar Comebol, que cansa de multar o Fluminense por todos os motivos aí. Pô, como é que o Fluminense deixa, em jogos decisivos, nos últimos 5 ou 6, o Fluminense disputando um campeonato à parte para não ser rebaixado, contra um time de Criciúma e um de São Paulo, a árbitros de São Paulo e de Santa Catarina? Como é que o Fluminense deixa uma coisa dessa, sendo que o Fluminense já sabe, já devia ter colocado na sua lista negra Anderson Daronco e Rafael Claus. Como é que o Fluminense deixa o Rafael Claus apitar o jogo contra o Atlético Paranaense? Como? Eu não consigo entender como que o Fluminense deixa uma coisa dessa. E batata! Ele tinha que aprontar, e ele aprontou, expulsando o Ganso. E reza a lenda, ele não deu ouvido ao VAR. Se não deu, vamos ver, né? Vamos ver que atitude que o Fluminense vai tomar. Então, a fraqueza política do Fluminense, mesmo se estrepando todo o ano passado e cedendo o Diniz à seleção brasileira, não é? Para os que não se lembram, como que o Fluminense se deu mal com aquilo,
quis prestar serviço, ser amiguinho da CBF, deu um quê? Deu em nada. Tem que ter representação política forte. Não é isso não, né? Jogar notinha no Twitter, X, não. Porra, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tricolor não é burro, costumo dizer isso. Então, essa fraqueza política do Fluminense pode ser decisiva para a permanência do Fluminense na primeira divisão ou não. E nenhuma atitude é tomada. Nenhuma. E, finalmente, uma outra coisa que é muito responsável pelo Fluminense estar nessa situação que está. Os empresários. Porra, hoje em dia todo mundo tem empresário, até o treinador. Até o treinador. Então, o que é que custa o Fluminense, no início do ano, ser transparente e mostrar para a torcida, olha, aqui dentro trabalham os tais empresários. Empresário A, empresário B e empresário C. Os jogadores do empresário A são fulano, Beltrano, Cicrano da Silva, fulano da Silva, etc. e tal. Os jogadores do empresário B são esses. Os jogadores do empresário C são esses. Por que não esta transparência? Porra, no futebol, meu amigo, é comum. É comum você ver aí sobrenome de médico, de Flamengo, de Botafogo, de Atlético Mineiro. É o filho do cara que estava lá, que botou. Porra, qual o problema? Eu, se fosse médico do Fluminense, meu filho se forma médico, eu não vou colocar o meu filho lá? A não ser que ele tenha feito uma besteira, cometido um erro médico muito grande, eu não vou, infelizmente, não vou botar. Mas se o meu filho é um médico bom, como todos os outros, é óbvio que eu vou botar o meu filho. É a mesma coisa o empresário, não. O empresário não pode divulgar seus nomes porque tem um filho dele que joga ali, tem um sobrinho dele. E daí? No futebol, nos esportes isso acontece, isso é comum. Pô, Bernardinho, por exemplo, botou o filho dele na seleção brasileira de vôlei. Isso é super comum no futebol. O Abel Braga tinha o filho dele jogando no Fluminense. Isso não tem nada a ver. Agora, se o cara é horroroso, faz besteira, faz o que não se deve fazer, né, coisas erradas, então não vai botar. Mesma coisa o empresário. Se os empresários não divulgam, se o Fluminense não divulga quem são esses empresários de seus respectivos jogadores, é que tem coisa errada aí. E o que me deixa mais revoltado é que tem jornalista que sabe. Tem jornalista que sabe tintim por tintim e que poderia divulgar essa lista. E o Fluminense poderia divulgar, mas não divulga. O Fluminense poderia dar uma de pioneiro, não é? Já que o Fluminense apareceu antes da CBD, que é a CBD que se transformou na CBF, né? Inclusive com o estádio das Laranjeiras sendo casa da seleção brasileira por 17 anos e sediando o Sul-Americano de 1919, o Fluminense, então, já que a CBF não faz isso, porque deveria ser o técnico da CBF, o primeiro a dar o exemplo, dizer que está convocando os jogadores de tais e quais empresários, já que não faz isso, o Fluminense deveria fazer. E também em Xerém, para sabermos por que é que Riquelme não joga, por que é que Isaac não joga, por que é que Isaac também não joga, tem 2 Isaacs, por que é que esses moleques jogam ou não jogam. Tudo às claras, porque senão o Fluminense vai ser carcomido por esses empresários. E eu acho que não tem problema nenhum. Será que tem? Acho que não. Acho que é uma besteira. Por que não pode divulgar o nome dos empresários? Não é? E aí vamos ficar sabendo. Não, o Mano Menezes não está chamando porque o empresário não quer segurar o jogador. Aí a gente vai ficar sabendo de tudo. De quem são os jogadores. E por que eles sobem, ou ficam no sub-23, ou não sobem. Aí tudo vai ficar esclarecido. Eu penso assim. E penso que esses são os principais motivos do Fluminense estar nesta draga, nesta lama, nesse caos, nesse ano horrível de 2024. Bom, o desabafo era esse, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem seus comentários aqui. Não deixem de se inscrever no canal e deem aquele like. Valeu? Saudações tricolores e até o próximo vídeo.